gente, mais uma vez, bem-vindos. Olha para a Camila, vamos continuar nossa aula com os divisores? Passando aqui agora para os divisores, entrando naquele assunto que eu falei para vocês de início. Divisores precisa também dessa parte que eu falei para vocês bem no início da minha aula, que é o quê? A tabuada. Por quê? Os múltiplos estão ligados à tabuada, os divisores também estão ligados à tabuada. Por que eu estou falando isso? Porque aqui estão os meus divisores quando você olha para os fatores. Quando eu digo, por exemplo, quais são os números que ao se multiplicarem dão como resultado 20? Aí eu vou para a tabuada e começo a perguntar. Bem, quando eu multiplico 1 vezes 20, dá 20. Quando eu multiplico 2 vezes 10, também dá 20. Quando eu multiplico esses dois fatores, 4 vezes 5, também resulta também no número 20. Então, esses fatores que eu estou dizendo, 1, 10, 4, 5, o próprio 20, serão justamente os divisores. Então, você está observando a relação da multiplicação com a divisão. Tá? Os divisores, dizemos que um número é divisor do outro quando o resultado for exato. Certo, gente? Por exemplo, como eu acabei de falar, cadê os divisores aqui do número 20? Está aqui, ó, 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Porque esses fatores, ao se multiplicarem, dão como resultado o número 20. Tá? Olha o que eu vou trazer mais para vocês aqui, outros exemplos, para que vocês percebam melhor. Eu estou buscando aqui números que, ao se multiplicarem, dê o resultado 18. Aí eu começo a pensar logo, mas tabuada é que está me ajudando nisso. Bem, eu sei quando eu multiplico 1 vezes 18 dá 18, quando eu multiplico 2 vezes 9 também resulta 18. E também ao contrário, lembra, gente, 2 vezes 9 dá 18, assim também como 9 vezes 2 dá 18, eu sei que são os mesmos números, no caso, mas a gente tem que lembrar da propriedade comutativa, assim também como 3 vezes 6 também dá 18. Então, o que eu já tenho aqui? Os divisores do número 18. Quais são eles? 1, o próprio 18, o 2, o 9, o 3 e o 6. Então, é dessa forma que você encontra os divisores, fazendo essa relação de números que, ao se multiplicarem, vai resultar nesse número. Do 16, pensei logo, quais são os números que, ao se multiplicarem, vai ter como produto o número 16. 1 vezes 16 dá 16. 16 vezes 1, ao contrário, também vai dar 16. Assim como 2 vezes 8 dá 16. 4 vezes 4 também dá 16. Acabamos de encontrar o que aqui, gente? Os divisores do número 16. 1, 16, 2, 8, 4. Eles são os divisores desse número, certo? Então, é muito simples de vocês encontrarem os divisores. Basta você perguntar lá na tabuada quais são os números que, ao se multiplicarem, vai dar o resultado do qual você está procurando, que aí você já tem a resposta. Tá bom? Vamos aqui, ó. Falei do MMC, que significa mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo comum. Agora eu venho com outras palavras. Máximo divisor comum. Isso aqui tem a ver com divisão? Isso. Quando a gente fala máximo divisor comum, então eu não estou procurando o menor número, eu estou procurando o maior número comum aos números do qual você está ali colocando em prática na sua atividade. Por exemplo, eu quero saber quais são os divisores do número 20. Eu já sei, porque eu acabei de falar para vocês. Lembra quais são os números que, ao se multiplicarem, dão um resultado do número 20? 1, 2, 4, 5 e o próprio número 20, né, gente? Sempre quando vocês forem procurar os divisores de um número, você sempre vai iniciar pelo número 1, porque o número 1 ele é divisor de qualquer número natural, e você vai finalizar com o próprio número do qual você está ali trabalhando naquele momento na atividade. Se é 20, vai terminar com 20. Se você está em busca dos divisores do número 40, vai terminar no número 40. Começa com 1 e termina com 40. Agora, voltando aqui para o nosso número 20. Eu já sei que os divisores do número 20 é 1, 4, 5, 10, 20. Quem são os divisores do número 30? Quais são os números que, ao se multiplicarem, dão como resultado o número 30? Bem, eu tenho 1, porque, né, gente, 1 vezes 30 dá 30. Eu tenho 2, porque 2 vezes 15 dá 30. Então, se você colocar o contrário, 15 vezes 2 também vai dar 30. Eu tenho 5 multiplicado com 6, dá 30. Então, 5 e o 6 são divisores do número 30. E, é claro, o próprio número 30, né, como a senhora mesmo disse, sempre termina no número que você está colhendo ali quem são os seus divisores. Isso, pronto, eu já encontrei. E aí eu deixei em destaque quem? O número 10. Porque como nós estamos falando de máximo divisor comum, agora eu quero o maior número comum, aquele que é igual para um e é igual para o outro. Aqui é o número 10. Então, o MDC de 20 e 30 é 10, certo? Simples, né? Não é fácil? Por isso que eu falo para vocês que a tabuada para essa situação, ela é necessária.
tá? Qual é a dica que eu dou para vocês? Tem uma dificuldade em alguma parte da tabuada, o que é que eu vou fazer todos os dias? Eu tiro uma parte, tiro uma hora ali reservada na sua casa, trabalha do 2, aí se você observar que você já tem um domínio da tabuada do 2, parte no outro dia para o 3 e vai indo para o 4, para o 5, quando você já está no 9. Aí quando você tiver não, agora eu sinto confiança. Qualquer pessoa que perguntar para mim a tabuada, eu sei dizer, ó, tá aqui, ó, de cor. Eu nem vou demorar quando alguém perguntar para mim, por exemplo, 4 vezes 9, 36. Ó, veja que a resposta tem que ser de imediato. Se você sabe a tabuada, você diz rápido, você fala a resposta rápida. Você não pode ficar pensando, 4 vezes 9, eu acho. Não, acho não, eu tenho certeza, é 36. E você só vai conseguir isso se vocês todos os dias colocarem em prática o estudo da tabuada. Gente, ter o domínio da tabuada é muito, muito, muito importante. Se eu não soubesse a tabuada, como é que eu ia falar dos múltiplos? Como é que eu ia falar sobre os divisores? Não ia acontecer. Então é importante trabalhar a tabuada e eu ainda vou dar mais uma atividade para você fazer. Você também vai trabalhar as regras da dizibilidade. Olha que nome, não é difícil não, gente. Ó, regras de dizibilidade tem a ver com divisão. A tabuada de multiplicação, é claro, tem a ver com a multiplicação de fatores. E o que seria essa regra de dizibilidade? Ela auxilia vocês a compreenderem no momento que vocês querem justamente identificar se o número é divisível por aquele número ou não. Por exemplo, quando é que o número é divisível por 2? Se o número for par, tenha certeza que a divisão vai ser exata. Qualquer número par, 12, 158, 1234, ele vai ser divisível por 2. E quando é que o número vai ser divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos, ele for divisível por 3. Se eu falar o número, por exemplo, 324, vamos somar todos os algarismos que compõem o número 324? 3 mais 2, 5, 5 mais 4, 9. Ó, 9. 9 é divisível por 3. Então, eu consigo ter uma divisão exata com o número 324 quando ele é dividido pelo número 3. Quando é que o número é divisível por 4? Quando ele terminar em 0, 0 e quando os dois últimos algarismos for divisível por 4. Por exemplo, 1016. 1016 termina, vamos pegar aqui, ó, 16. 16 dividido por 4. 4 vezes 4 é 16. Então, esse número também você vai ter uma divisão exata. 500 termina em 2 zeros. Por ele terminar em 2 zeros, vai ser divisível por 4. Quando é que o número é divisível por 5? Gente, por 5 é qualquer número que termine em 0 ou 5. 50, 55, 1005, 2005, não importa. Terminou em 0 ou terminou em 5, ele é divisível por 5. Quando é que o número vai ser divisível por 6? Você vai olhar para o número e vai dizer, você é divisível por 6 se ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu pegar o número 12, o 12 ele é divisível por 2. 12 dividido por 2 não é 6. Agora eu vou dividir o 12 pelo número 3. 12 dividido por 3 é 4. Ah, então se esse número você consegue dividir ele pelo 2, em seguida você consegue dividir pelo 3, pode ficar tranquilo, porque também ele vai ser divisível por 6, tá bom? E quando é que vai ser divisível por 7? O 7 ele tem uma situação diferente. A gente precisa colocar em prática aqui uma multiplicação e em seguida uma subtração. É nessa ordem, uma multiplicação e depois uma subtração. Por exemplo, eu tenho o número 553. Você vai pegar o último algarismo, que é 3, e você vai multiplicar com 2. Sempre vai ser o 2, tá, gente? 3 vezes 2, 6. Agora você perceba que sobrou que partes aqui do número 553. A Pro pegou a parte aqui que é o 3, o algarismo 3, e sobrou 55. Agora eu pego esse 55 e vou subtrair com esse 6. 55 menos 6 resulta em 49. 49 é divisível por 7. Então, para você saber se o número ele é divisível por 7, você vai pegar o último algarismo, vai multiplicar com o número 2 e o resultado você vai subtrair com os outros algarismos que sobraram. Divisibilidade por 8 é quando os 3 últimos números forem divisíveis por 8. O número 3.120, ó, eu tenho 120. Esses 3 últimos aqui, ele dá para ser divisível por 8. Então, eu posso dividir todo o número que eu sei que eu terei uma divisão exata. Divisibilidade por 9. O número é divisível por 9 quando você somar, por exemplo, eu tenho o número 99. Se você somar esses dois algarismos, a soma desses valores absolutos, 9 mais 9 dá 18. 18 é divisível por 9. Então, somou os algarismos. Você percebeu que ele é múltiplo do 9, então ele vai ser divisível por 9. Tá bom? Então, é importante o que, pessoal? A tabuada, sim, é claro. É importante vocês colocarem em mente as regras de divisibilidade
Também, porque com isso você vai ter a compreensão dos múltiplos, dos divisores, do máximo divisor comum, do mínimo múltiplo comum e outros conteúdos também que vêm pela frente, que depende demais da tabuada, tá bom? Pessoal, o que eu trago para vocês aqui, ó, mais um exemplo. Eu estou dividindo dois números, o 20 e o 36. O 20 e o 36, como eu falei para vocês, seguindo as regras da divisibilidade, ele divide qualquer número par é divisível por 2. Por isso que o 20 dividido por 2 resultou em 10 e 36 dividido por 2 resultou em 18. Aí eu continuo ainda com dois números pares. Isso significa que eu vou dividir por 2. 10 dividido por 2 é 5, 18 dividido por 2 é 9. Agora olha o que aparece para mim, um 5, 9 para dividir. Por 2 não dá certo, porque você sabe que o 2 não divide em números ímpares, tá? Então agora eu vou pensar logo no 3, porque eu sei que o 3 divide o número 9. Então como o 5 não é possível dividir por 3, você irá repetir. 9 dividido por 3 é 3, e agora eu tenho o 5 e o 3. Vamos continuar por 3? Porque o 3 dividido por 3 vai ser 1. Como o 5 não é possível, você vai repetir. Agora eu tenho o 5 e o 1 para dividir. Quem que eu vou pensar? No número 5. Né? Porque 5 dividido por 5 é 1, você repete o 1 e acabou. Agora, como encontrar o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum com essa simples fatoração? Aqui, ó, quais foram os dois números que aqui no caso, ele dividiu os dois números que eu tenho aqui ao mesmo tempo. Ó, eu tenho o 20 e o 36. O número 2, ele conseguiu dividir os dois ao mesmo tempo. Quando eu cheguei no 10 e no 18, eu consegui dividir também, ó, pelo número 2. Ao mesmo tempo. Os demais não, eu consegui um, mas não consegui o outro. Então a gente vai destacar aqui os dois números aqui, que é o número 2, e vamos fazer uma multiplicação. Nessa multiplicação você já acabou de encontrar aí, ó, o MDC, ou seja, o máximo divisor comum do número 20 e do número 36. E para você ainda fechar o assunto, ó, de MMC em uma simples conta como essa daqui, ó, nessa fatoração, a gente pode fazer o seguinte: vocês irão pegar todos os resultados que estão aqui e irão multiplicar. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 3 36, 36 vezes 5 dá 180. Acabamos de encontrar aqui, ó, o mínimo múltiplo comum do número 20 e do número 36 é o número 180. Olha que bacana. Uma atividade como essa você consegue resolver os dois assuntos do qual eu falei para vocês, o máximo divisor comum, como também o mínimo múltiplo comum. Certo? Olha o desafio que eu deixo aqui para vocês, gente. O cadeado da bicicleta de Pedro é aberto por meio de uma senha. Leia a dica a seguir, descubra qual é o cadeado que está com a senha correta e pinte de azul. Pronto, ok, você vai desenhar no seu caderno esses cadeados. Olha a dica que eu dou. A senha é um número divisível por 2, por 3 e por 5. Lembra aí, gente, quando é que o número é divisível por 2? Se ele for par. Quando é que ele é divisível por 3? Quando a soma dos seus valores, né, for o múltiplo de 3, certo? Então vai ser divisível por 3. E quando é que ele é divisível por 5? Se ele terminar em 0 ou 5. Tá aí. Então, eu estou curiosa. Compartilhe, viu? Quero ver a resposta aqui desse desafio, tá bom? Então ficamos por aqui, mas não esqueçam, inscreva-se no canal, curta, compartilhe. Eu quero que vocês deixem aqui o resultado desse desafio, certo? Dê aquele like e até a próxima.